Olá, sejam bem-vindas a mais um DermaFisiocast. Hoje um episódio super especial e diferente do que vocês estão habituadas. Aqui normalmente a gente fala muito do pós-operatório de cirurgias plásticas, pós-parto, da atuação da fisioterapia, e hoje eu trouxe duas convidadas super especiais, que fizeram parte da minha graduação, doutora Gabriela e doutora Arauana, sejam bem-vindas. A Gabi foi minha professora na graduação, me deu a parte de psicologia, se eu não me engano, Sim, e também saúde da mulher, que isso. foi até meu TCC na época. Foi ela que me orientou. Aí a gente extravasou da fisioterapia, né? Eu falo extravasou, ou extrapolou é a palavra certa. Não só da relação professor-aluno, hoje nós somos amigas. Já estou aí com 16 anos de formada, senhor. Gente, é muito tempo. Passa Verdade. rápido demais. Passa A Araúana a rápido. gente formou na mesma Mesma época, época. 2009, né? Foi Exatamente, 2009, isso 2009, mesmo. mesma época. 2009. E nós nos reencontramos outro dia aqui em Goiânia, estamos cheias de projetos Muito juntas. boa. Eu falei, gente, por que não trazê-las para o DermaFisiocast para vocês entenderem um pouco mais das diferentes especialidades que nós temos dentro da fisioterapia, como que vocês podem atuar, né? Aqui a gente fala da dermatofuncional, que é a minha atuação, mas eu acho que a fisioterapia, eu sempre brinco, na época da faculdade, eu brincava que eu queria ter uma clínica que chamava Friends Physio, que aí ia ter todas as especialidades da fisioterapia, cada um na sua área, e para quem não sabe, minha paixão era ortopedia, tá? Ortopedia, eu Quem Não amava. sabia. diria? Amava. Origem e inserção, doutor Cláudio Ulisses, obrigada por isso. Eu lembro até hoje, tá? Suas provas Maravilhoso, eram Cláudia. seculares, né? A gente nem dormia de Verdade, não tanto dormia. medo. Nossa, verdade. E amava a Adroaldo, que fez parte da nossa graduação. Então, foram professores que me marcaram muito, pessoas que me marcaram muito, a Gabi também, não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Então, muito obrigada por estarem aqui comigo. Eu vou pedir para vocês contarem um pouquinho da trajetória de vocês dentro da fisioterapia, por que a fisioterapia, onde cada um atua, para o pessoal de casa conhecer vocês um pouquinho. Então, sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, Nath. Prazer estar aqui. Então, vamos lá, Gabi, me conta. Conta pra gente, né? Então, primeiramente agradecer o convite, né, por conhecer esse espaço que você tem desenvolvido esse trabalho tão importante e necessário, né, de hoje em dia. E é um prazer estar com vocês. Arauana e Nath, né, são alunas que tem aluno que a gente leva realmente assim para a vida. É construída ali uma amizade. Hoje de manhã até eu falava a respeito disso, que realmente uma das coisas que me deixa na docência e que me nutre é a relação que eu estabeleço, né, com as acadêmicas, com os acadêmicos. E é um prazer para mim ver o que vocês se tornaram, né? E o que a gente vai se tornando junto, eu acho que é ainda mais gostoso ainda de saber que a nossa relação ela continua fazendo sentido e ela abre possibilidades. Então, assim, é com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês. E realmente eu acho que para desenvolver os projetos que na atualidade eles são necessários, o que a gente tem construído juntas, há muito eu pensava, mas sozinha e ainda fazendo, né, trabalhando na minha área, e além de tudo, de fisioterapeuta, eu sou psicóloga, também trabalho na área. A gente não tem gás e realmente eu falei, é um desejo que foi compartilhado, é multiplicado e que ecoou, se ressoa, né, em vocês. Eu acho que a gente tem a possibilidade, né, de trabalho. E isso é muito legal, assim, no mundo do trabalho. E que alegria poder estar com vocês aqui e pensar em possibilidades de continuarmos crescendo juntas, né? Que eu acho que essa é a caminhada. Eu queria também dizer que você falou que era apaixonada por ortopedia, né? E eu, quando eu estava no meu último período ali, nos últimos períodos, meu TCC foi sobre neonato. Nossa, a área Acho da que neuro. quase ninguém imagina isso, porque hoje eu Sim. trabalho na fisioterapia lá na outra ponta com idosos. Então, assim, minha paixão era neonato. Eu achava que eu ia trabalhar com os bebezinhos e a vida foi trazendo oportunidades e isso foi fazendo sentido para mim. Hoje eu trabalho lá na outra ponta com idosos, né? Então, acho que a gente vai divergindo Uma nos caminhos. curiosidade, era neonatos na parte da neuro
ou na parte cardiorrespiratória? Olha, não era na parte da neuro, era na parte da Olha cardiorrespiratória. só. Olha isso, gente. Senhor. Meu trabalho de conclusão de curso, desenvolvido junto com a minha amiga, que hoje é professora na UEG, a Tânia. A gente estudou sobre saturação de oxigênio em recém-nascidos, Gente, né? olha Gente, isso. muito incrível, Como né? as coisas E o mudam. meu TCC foi em saúde da mulher, até foi a Gabi que nos orientou, fiz junto com a Thaís. Mas, gente, muito doido, né? Porque a Thaís queria muito essa área, hoje ela atua nessa área. E eu falei, meu Deus, eu não quero isso aqui, não. Não é pra mim, não é pra mim. É. Não. Não, e olha só, a Gabi falando dela, eu também fiz a minha pós em fisioterapia neurológica, gente. Eu só fiz Não consigo nem Você tem noção imaginar. disso? E eu fiz por amor, porque eu lembro do CRER, quando nós estagiamos um CRER uma época, Fiz lá enfim, eu falei, também. nossa, fiquei encantada. Mas aí eu fiz a pós e, sabe, não foi me encontrando em outras coisas, que é o que eu tô hoje, né? Mas é interessante isso. É interessante a gente ver como a vida ela vai dando volta e que bom que dá, né? Ai, Que sim. bom que a nossa certeza é uma só, a mudança. Exato, ainda bem, né? É. Não fomos engessadas. E conta pra gente, Arauana, como é que foi a sua trajetória na fisioterapia? Então, formamos juntas, né? Sim. 2009, muito bom. Gabi, falar de novo, nossa, um prazer estar com vocês aqui. Muito gostoso, muito bom a gente conseguir permanecer nessa, além de professora, amiga. Nath também, a gente nunca teve na faculdade, a gente se encontrava, nunca teve uma Tão próximas, tão próxima, né? mas Não era depois a gente na já mesma sempre sala. teve uma energia, uma troca Sim, boa ali, né? Isso é sim, muito Instagram bom. Instagram É aproxima verdade, as pessoas. é verdade. Então, formei e logo fiz, como eu falei, a pós, repetindo, a pós em fisioterapia neurológica. Terminei essa pós, enfim, fui morar fora, viajei e retornei. E nisso já não me encontrava mais nesse lugar da neurológica, né? E fui me encontrar com Pilates. Né? E o Pilates foi uma coisa interessante, porque eu fiz pessoalmente mesmo, eu falei, eu vou praticar. E aquilo eu falei, nossa, gente, peraí, vou me aprofundar. Daí fiz uma formação, uma não, várias, e me encontrei e comecei. Eu morava em Piracicaba na época, então morei lá. Então comecei a trabalhar lá com Pilates e fui me encantando cada vez mais. Aí veio a yoga junto, também numa prática pessoal. Tudo interessante que eu falo que eu trabalho com o que eu preciso. Ótimo. Incrivelmente, porque todo o meu trabalho foi primeiro eu fazendo em mim e eu comecei a falar, nossa, pera, eu vou me aprofundar nisso aqui. Yoga, mesma coisa. Autoconhecimento, foi um período muito que eu precisava mesmo me encontrar ali. E aí encontrei no yoga, eu falei, pera, eu vou me aprofundar, fui lá, fiz outras formações e continuei. E daí veio a cereja do bolo, que foi a microfisioterapia. E o que é a microfisioterapia? Conta pra gente, porque Conta muita um gente não pouquinho. conhece. Eu mesmo Sim. sei muito superficialmente. Qual que é o objetivo dela, né? Ela vai desencadear mecanismos de autocorreção, né? De memórias celulares ou de traumas físicos, ou psíquicos, emocionais, ou até mesmo traumas tóxicos que ficam no nosso organismo, né? Como que a micro atua? O que acontece é que o nosso corpo ele tem um poder muito grande de se autorregular, né? E se ele passa por algum trauma, e quando a gente fala a palavra trauma, nos remete só a coisas grandiosas. Não, qualquer trauma que pro teu corpo ele não soube se reorganizar ou se reequilibrar, ele gera um bloqueio. E esse bloqueio, como o nosso corpo ele é muito inteligente, ele vai fazendo o quê? Ele vai criando proteções, né? Vai criando proteções, só que chega uma hora que ele não aguenta. Ele transborda. O transbordar é as dores quando aparecem, a doença quando ela vem, entende? Então, ele gerou alguma questão. Então, como é que é a atuação da micro, né? Explicando um pouco, né? De uma forma bem para as pessoas entenderem melhor. Eu faço uma varredura, a gente chama, uma busca no teu corpo para ver aonde tem essa perca de vitalidade e aonde houver essa perca de vitalidade gera um bloqueio e nisso eu vou liberando. É óbvio que é estudado, nós estudamos anatomia, filogênese, embriologia, ontogenia, tudo isso é muito estudado. São vários tipos de toques que a gente também estuda, né? Eu fiz minha formação comecei em 2017, então até hoje a gente vai fazendo atualizações, então eu já trabalho com a micro já tem um tempinho, já conta. Tempo Né? considerável. Enfim, E a gente faz essa busca, como eu falei, gera um bloqueio, a gente libera e o corpo ele vai voltando essa vitalidade. Então a gente libera para o teu corpo voltar a essa vitalidade, se reorganizar, se reequilibrar, voltar a ter essa vitalidade mesmo. É basicamente isso. Essa é uma técnica francesa, que ela foi criada na década de 80, não é tão antiga assim, né? Mas já tem um tempo, obviamente por dois franceses, que é o Daniel Grosjean e o Patrice Benini. E eu, na verdade, sou apaixonada. Como eu falei, tudo que eu faço em primeiro. Então e eu conheci a micro exatamente, atuando, fazendo em mim, porque através de amigos que falaram sobre, eu falei, nossa, que interessante, eu vou buscar sobre. Daí eu falei, nossa, vou me aprofundar aqui, porque tem tudo a ver com o que eu busco, com essa questão do autoconhecimento, de entender o corpo e tudo mais. Eu falo corpo e mente, tudo ligado.
conectado, interligado. Sim. Então, todo o meu trabalho é interligado, pilates, a yoga, a microfisioterapia, tudo é muito interligado. Então, eu fui assim, nessa cereja do bolo e fui me apaixonando cada vez mais e sou apaixonada pelo que eu faço. E com tudo isso, a outra cereja do bolo que veio, que é uma segunda, é que depois de 15 anos, 16 anos formada, eu, nos meus atendimentos de microfisioterapia, comecei a me dar vontade de voltar para a faculdade. Eu falei, não é possível, Ana. Hora voltar. Eu dessas, falei, né? não, isso é coisa, não Como vamos lá. assim? Isso é coisa, vamos parar. E sempre vindo aquela vontade, eu falei, gente, e que é a psicologia de fato, né, que estou fazendo, né? Já estou no, vamos lá, quinto, sexto período, tô ali porque eu transferi a faculdade, então, mas é mais ou menos isso. E comecei e falei, eu vou fazer. Iniciei, estou no lugar certo, graças a Deus que eu comecei, viu, ainda Acho que a bem. maturidade faz isso, né? Exatamente, Com viu? certeza. No início eu fiquei, ai, será? Eu falei, não, vamos lá, é pra ser. E é pra ser mesmo, porque tem tudo a ver, gente. Tudo tem interligado, não tem como. Sim. Tudo a ver com o meu trabalho. Corpo Então, e assim, mente. totalmente. E eu É. tô nesse lugar da psicologia, tô amando muito mesmo. Vai me ajudar muito em vários aspectos, tanto pessoalmente quanto também atendendo, como eu falo, uma nova. Abrange mais ainda o meu trabalho, Sim. obviamente, né? Então, assim, Agrega, né? exatamente, eu tô muito contente. E quem sabe futuramente, né, minha professora vai que ela me acompanha no TCC, por que não, né, Gabi? Vou ficar muito feliz, um prazer incrível ter você, né? Será um prazer novamente ter você no seu TCC, Exato. Eu vou Araúna. ficar muito feliz. Na verdade, Vamos vamos torcer. fazer isso, né? Vamos buscar. Eu Mas acho importante, né, a Araúna vai falando e eu fico aqui pensando. Cada vez mais, né? Acho que quem lida com pessoas, a gente sabe, né? Eu tenho um pouco mais de 20 anos de formada e eu falo, não tem como, por exemplo, na Fisio Vestibular eu trabalho em especial com labirinto e suas conexões, né? Mas eu não estudei tanto para cuidar de um labirinto. E aí, quando a gente cuida de pessoas, a gente vai realmente avançando no nosso fazer. Uhum. Eu acho que isso é algo que acontece e vai tendo que se abrir. Talvez para fazer uma outra graduação ou para fazer uma Uhum. outra pós. Por que não? É necessário, né? Conhecimento é algo que ninguém nos tira, né? E eu falo verdade. assim, outro dia eu vi uma frase nas formações que eu tenho feito agora, porque a gente não para de estudar, de injetáveis, que era assim, você nunca perde de investir em você. Você nunca perde de Grande buscar conhecimento, Nunca. de ir atrás dos seus Nunca. sonhos, né? De investir em você. E conhecimento, gente, esse vai com você para onde você for. Olha, que alívio ter entrado assim na faculdade. Porque, de fato, a gente fica naqueles pensamentos de, nossa, uma hora dessa, né? Sim. E a gente pensa em tudo. Aí, assim, olha, ainda bem que eu fui fazer, É um buscar o que eu tô querendo. preconceito, né? Sim, Nosso com a gente mesmo, tipo, nessa altura do campeonato, mas não era pra Exatamente. gente já estar estável. E tem É. não é nem meme, né? Um post do Instagram, assim, você não está atrasado, você está na hora certa. É. Que é muito isso, assim, eu vou ser sincera, eu imaginei com 30 anos eu ia estar casada com 2 filhos, estável. Gente, eu tenho 37, gente, a não vida, casei, né? não tenho filhos, A vida. congelei ovos. Por enquanto, sem perspectiva de um romance. Tá. Aguardo, Deus, estou esperando o senhor me mandar, tô fazendo a minha parte. Mas, assim, não tem regra, não tem receita de bolo. A vida, ela é muito... É uma caixinha de surpresas, não tem Ampla. como a gente saber, vai ser assim, vai ser assado. Mas a gente cria essas expectativas enquanto a gente está na adolescência. Na graduação... Eu tenho excelentes lembranças da fisioterapia. A Gabriela tá aqui para não me deixar mentir. Mas é muito engraçado porque eu fui uma aluna enquanto ensino médio e escola, que hoje eu sei que eu tenho TDAH, porque na época eu não sabia. Coitada da minha mãe, minha gente. Sofreu comigo. Oh, meu Deus. Estudava comigo, tadinha. Uhum. Mas eu tinha muita dificuldade, né, enquanto aluna em escola, né, ensino fundamental, de ter que decorar as coisas. Tinha ódio daquilo. Falo, eu não vou usar isso nunca mais na minha vida. Pra que estão me ensinando isso aqui? Tudo que tinha lógica, senso, nossa, isso aqui é legal. Principalmente a questão de biológicas, né? Do corpo humano. Eu falei, não, eu tenho que ir para essa área. E a fisioterapia, para quem não sabe, vou contar para vocês que estão em casa. Já tive esse bate-papo com elas, vou até repetir aqui. Eu aprendi a gostar da fisioterapia por conta da minha avó. Minha avó fazia reabilitação fisioterapêutica, né? Tinha artrite, artrose, ainda tem. Então, era uma grande referência para mim vê-la sendo cuidada e melhorando.
E minha avó sempre falava, suas mãozinhas são tão boas, né? Olha Eu só, acho que que você vai ser um coisa. excelente fisioterapeuta. É. Já o incentivo ali. Um incentivo. Sim. E assim eu fui para fisioterapia. Eu sempre tive uma dificuldade de ensino mesmo, enquanto criança e adolescente, com essas matérias que, tipo, física, gente, Deus me perdoe quem gosta, mas eu não gosto, entendeu? Eu tinha dificuldade, mas consegui entrar numa faculdade, a gente fez lá na PUC. Enquanto aluna de fisioterapia, eu não queria ser qualquer uma. Eu queria ser a melhor. Eu era uma aluna nota É, A, assim. sim, A. Então, eu gostava de estudar, eu gostava de sim. entender. Gente, eu lembro origem e inserção de musculatura. Eu sei nome de osso até hoje. Eu lembro aqui dos ossos do punho e Maxwell. Nem sei se ele me acompanha ainda, que era um colega Eu da minha lembro do sala. Maxwell, Lembra eu lembro dele? dele Um alto perfeitamente. do O cabelo castigo. enroladinho. Aham. Que me ensinou com uma musiquinha os ossos do punho. Eu sei ela até hoje. Então, e isso até traz também, assim, para minha questão do TDAH, pra você ver, eu aprendi uma música de uma forma divertida e não esqueci. E aprendeu, E né? aprendi. Mas, então, assim, eu sou muito grata pela fisioterapia. Eu sempre gostei. Até a neuro, que era uma área que eu tinha mais aversão. E a cardiorrespiratória, para quem não sabe, a gente faz estágios, né? Tanto na faculdade, com pacientes da clínica escola, quanto também em hospitais. E tinha a parte da aspiração, Senhor Jesus. De aspirar paciente. Eu falava assim, vou É, reprovar, faz não vou dar parte, conta. gente. E aí consegui. Eu lembro que eu tive a grata surpresa, porque eu acho que nada é em vão nessa vida, Sim. de fazer um estágio da cardiorrespiratória no Hospital Infantil de Campinas. Eu Olha, lidei diretamente com crianças, né? E aquilo, assim, eu lembro que eu tirei 10 no estágio, eu nem acreditei, porque eu me sentia útil ali. Eu sempre falo, eu gosto de ser útil. Eu gosto da minha correria. A Gabi falava uma frase na faculdade pra mim que me chamava muita atenção, que ela falava assim: "Eu não tenho problema nenhum com a minha segunda-feira. Eu acordo feliz e vou". E hoje eu sou essa fisioterapeuta. Eu acordo feliz e vou trabalhar e fazer o que eu gosto. E a neuro eu passei pelo CRER também. E tanto é que eu fiquei medrosa. Eu não sei se aconteceu isso com você enquanto Hum. pessoa. Eu sempre fui uma Natália muito destemida, que gostava de coisas radicais e tudo mais. Depois que eu fiz estágio no CREA, amada. Nunca mais. Porque a gente via casos, assim, por muito menos, pacientes ficando tetraplégicos, paraplégicos ou com hemiplegia importante. Enfim, mais um pouco do meu histórico. é. E foi isso, foi através da minha avó que eu fui para fisioterapia. Eu tenho excelentes lembranças da faculdade e nostálgicas mesmo, assim, saudades, porque a época de escola eu tenho saudades dos amigos, porque eu não tenho saudade nenhuma de estudar física, decorar fórmula de matemática, aquele tanto de fórmula, gente. Por que que fazem isso com a gente? E outra, descobri outro dia que isso não mudou, tá? Continua igual. Eu falo, não tem cabimento, a gente não vai evoluir. É. Mas, assim, o que eu queria, né, trazendo esse gancho para vocês. Gabi, você sempre soube que queria fazer fisioterapia? Não, eu lembro dessa história, acho um pouco até engraçado. Na minha época, quando eu prestei o vestibular, a fisioterapia, ela estava muito em alta, assim, como um curso que era novo e que realmente tinha várias promessas. E foi assim, eu não passei de primeira, mas eu tinha ficado numa lista de chamada, mas eu nem me atentei a isso, porque na verdade eu prestei assim nessa onda, tá? Uhum. Eu sabia que eu queria ser psicóloga. Aos 15 anos, eu lia Jung, eu pedi para minha mãe livros Gente do estou céu. impactada. Eu também. livros de psicologia. Ela me deu 3 livros, o Rich e o I, do Jung, e eu já sabia que eu ia ser psicóloga. E aí, psicologia era lá na PUC, não tinha ainda psicologia na Federal, foi onde eu fiz e prestei para fisioterapia. Só que o que que acontece? Eu vinha de um terceiro ano, eu era muito dinâmica, então, à época eu fazia espanhol, eu fazia piano, eu ia para a escola e minha vida ela era muito lotada. Imagina sair dessa lotação e eu cair no primeiro período da psicologia, que é um ritmo menos acelerado. Uhum. E a minha mãe começou a achar aquele ritmo um pouco estranho, porque ela, né, preferia que os Acostumada, né? filhos estivessem Em em movimento. atividade. Esse é um jeito da Aham. minha mãe de ser. E aí, o que que aconteceu? No meio do ano saiu a segunda chamada. E eu fui chamada. E eu me lembro direitinho que o telefone tocou em casa. Eu atendi, era uma secretária avisando: ó, saiu a segunda chamada. Aqui você é a primeira aqui da lista. Então eu gostaria de saber
né, se você virar para fazer sua matrícula. E eu Sim. falei, ah, não, eu já estou em outra universidade, eu já estou fazendo o curso de psicologia. Eu nunca esqueço. Minha mãe, né, psicologia é Sim. um curso na universidade privada, pagava. Ela estava assim na cozinha, ajeitando o almoço, ela saiu de lá e falou: o que está acontecendo? Eu falei, não, a ligação da UEG, porque eu passei, mas aí eu já falei que eu estou fazendo psicologia. Aí ela solta a máxima dela. Na vida a gente não perde oportunidade, não. E aí ela pegou e falou assim: avisa pra ela que nós vamos lá, né? À época, gente, eu tinha 17 anos, Super né? nova. Quando eu passei, né? E ainda não tinha completado nem 18. Então, assim, minha mãe tava ali sempre ali comigo, Te orientando. Claro. me Com certeza. orientando, né? Então, mérito dela também, claro, né? Muito mérito dela. E aí ela falou: vamos até o EG. Você vai ver se você gosta desse caminho. E eu fui. E adorei. Amou o Desde o Ah, Amou o primeiro caminho. dia. Aí eu falei, e agora? Né? Então, assim, é interessante, porque eu não consegui fazer uma escolha. E eu não tenho aquela história de, eu larguei essa profissão para seguir nesta. Pode ser que em algum momento uma ou outra prevaleça, isso venha a E acontecer. tudo bem, né? E tudo bem, mas eu segui nesses 2 caminhos e sigo até hoje. E eu falo assim, olha, o que eu sei fazer? Cuidar de pessoas. Perfeito. Né? Então, assim, a minha formação é para isso foi esse caminho que eu segui. Mas foi assim, desde a graduação por 4 anos, as 2 graduações juntas. Aí eu até brinco, eu falo, Que meu carro legal, vai eu não sozinho sabia que você pro tinha feito setor as duas juntas. por Também não. 4 Tô anos. descobrindo Também hoje, não, hein? exatamente. Eu achava que você até falar, não, formei em uma e comecei Depois a fiz a outra. outra. Eu deixei a parte do estágio da psicologia para eu terminar depois, porque aí os estágios coincidiram. Uhum. E aí eu achei muito Pesado, né? pesado, É, Aí meu judiante corpo mesmo. já dava sinais de uma exaustão que não dava para seguir daquele jeito. Admirável. Aí eu Olha. falei, olha, vou parar, vou terminar a fisioterapia Depois eu e volto. depois eu volto, né? E termino a psicologia. E foi assim que eu fiz. Que legal, e você entrou bem novinha, né? Eu entrei com 16 na Eu faculdade. também entrei com 16 também. É 16. Isso engraçado, né? A mesmo, gente tava entra crescendo nova muito e eu cedo. lembro que era uma dúvida que eu tinha. E se eu não gostar? Eu lembro de questionar minha mãe. Se eu não gostar, ela não tem problema, você é nova, você vai atrás do que você gosta. Porque uma das coisas que eu admirava, assim, eu tenho mulheres muito fortes na minha família, né? A Gabi já teve a oportunidade de conhecer. Sim. Minha mãe, que é uma referência para mim, minha avó também, que entrou na faculdade depois de criar os 5 filhos, né? E aí que ela foi estudar, foi para o magistério, hoje é juiz aposentada, então é uma referência para mim. Minha mãe também, as duas entraram no Ministério Público juntas, estudaram juntas para concurso, eu acho o máximo a história delas. E elas sempre gostaram muito do trabalho. Eu sempre vi minha mãe trabalhando muito, minha avó trabalhando muito. Minha avó sempre falava: não precisa, minha filha. Eu lembro que eu passei para medicina no interior de Tocantins com 15 anos, na cidade que minha avó morava, em Porto Nacional. Eu falei: eu não quero ir, não. Eu não quis ir, pra você ver, eu poderia ser uma médica hoje. Com certeza não ia fazer nada mais ou menos, ser muito bem sucedida. Mas eu não queria ir morar no interior, gente. A maturidade da pessoa. Porque fala, não tem um shopping nessa cidade. Aquela coisa, as coisas que a gente Como eu pensa. vou viver sem um Como que eu vou shopping? viver, né? Até né? Palmas, que era muito mais próximo. Até hoje é uma cidade que está em desenvolvimento, cresceu muito, mas nada se compara a Goiânia, que era a minha referência, né? Mas a gente entra muito novo na faculdade. Sim. E muitas vezes com uma imaturidade muito grande, Sem dúvida. sem saber. E assim, para fazer uma escolha para o resto da sua vida. Exato. E minha mãe falava: você vai passar muito mais tempo da sua vida no trabalho do que em casa. Então, E é um fato. faça uma boa escolha. Por isso que eu acho que, assim, é totalmente comum a pessoa começar a fazer suas questões, né? E se perguntar durante o percurso da sua carreira. É importante. E aí, eu acho que a gente está falando disso, de um segundo curso aqui da Arauana, o meu, que foram esses 2, Nath, que vem cada vez mais expandindo o seu fazer. E eu acho mais importante, a gente não começa do zero, né? A gente começa de nós mesmas. Exato. Então, a partir daí, eu contando a minha história, por que que você fez fisioterapia? Vamos resumir, porque minha mãe mandou. Foi assim. Né? E assim, eu não era essa florzinha que obedecia a tudo, mas eu decidi ouvir o que ela estava dizendo, eu sabia da Sim. seriedade que era isso, eu falei, vou lá ver. Vi, gostei e fiquei.
né? Gostei da turma, ainda bem que eu tenho amigas desde aí também. E faz tanta diferença nas nossas vidas, né? Eu tô aqui para provar, a Ana também, e tantos outros colegas fisioterapeutas que passaram por você e que passam ainda, né? E sabe que interessante? Você perguntou, você teve dúvida? Interessante, eu não tive dúvida. Eu entrei muito cedo, claro, mas eu não tive dúvida. Era isso. E olha que interessante também mais à frente. Eu falo que eu vou deixando o fluxo e os movimentos acontecendo, porque eu acho que tudo que vem na minha vida é porque é pra ser. Uhum. Você sabe que a psicologia foi minha segunda opção. Eu fui lembrar disso. Gente, eu fui lembrar disso. A minha também. Deixa eu te Acabei contar. de vir aqui. Olha só. Deixa eu contar pra vocês, porque eu fui lembrar disso quando eu resolvi fazer psicologia. Agora. A minha segunda opção era psicologia. Eu passei primeiro em psicologia. Pra você ver como é que eram as coisas. Não era pra eu fazer psicologia naquele momento. Era Sim. exatamente pra eu estar aqui Olha agora. só. Então eu fiz a fisioterapia, fui muito feliz e continuo sendo. Como a Gabi falou, é interessante que acho que a gente pactua desse mesmo pensamento. Eu trabalho eu sou fisioterapeuta, estou fazendo psicologia e tô nessa. Eu acredito que vai ser uma junção muito boa. Eu não penso, óbvio que, como eu falei, eu não sei se o que vai acontecer futuramente, né? Mas é de me manter nas duas. Como eu faço, Sim, né? por que Isso é não? interessante. Então, até porque se comunicam, conversam Conversam. muito, né? Eu achei, quando você falou isso, eu falei, nossa, me vejo ali. Mas é isso. Fui na fisioterapia, depois veio a psicologia e tô nesse caminho aí, amando e deixando o movimento da vida vir e tô aqui, sem resistir, Eu fluindo. lembro de uma vez que a Nesse gente caminho. encontrou Uhum. e a Arauana me falou uma frase que me marcou muito, né? Ela falou assim, tudo que é pra mim, chega até mim de alguma maneira. Então, parece que a vida vai nos conduzindo, né? Independente da crença que você tenha. A vida vai nos conduzindo, o universo, Deus, uma força Isso, maior. como um rio. Como um rio. E meu nome é Arauana e o significado do meu nome é Águas Correntes. Você tem noção disso, gente? Olha só. Que maravilhoso! Eu também não, eu tô Tô aí, ó, aqui fluindo como um rio. impactada. É verdade. Impactada. É verdade. Olha Deixando só. aí. Deixando aí. É. E é isso, eu Até acho que a porque gente tem quanto que mais abraçar. resistimos, a gente sabe, né? É. Mais a gente sofre, né? Então vamos Exato. deixar o Exato. fluir da vida que daí A vai, gente né? ser o que a gente veio pra ser, Exatamente. né? É. E a gente não veio pra ser só uma coisa, a gente veio pra ser Sim. várias coisas, É. o que tiver que vir. Diversas Exatamente, vertentes a gente e tá aí. braços. Mas eu tenho uma Abraçando. máxima também, assim, que parece que é quase audível, né? Que o que eu necessito, as minhas mãos virá. É isso. Eu reconheço e sei, né, da nossa responsabilidade diante das nossas escolhas, mas é impressionante que aquilo que é necessário caminha. Exato. Verdade. Vem, Vai Acredito chegar até bem. você de alguma Acredito. maneira, né? vem, Sem dúvida. A gente acredita sem muito dúvida nisso. alguma. Ai, gente, é muito incrível. É. E a gente, outro dia, saímos para almoçar numa conversa despretensiosa, conversa aqui, conversa ali, e tivemos uma ideia, que em breve vocês vão ficar sabendo, né? Sim. Cada uma com sua maneira de ser e tudo. E, dando um spoilerzinho, eu queria que vocês contassem pra gente o que vocês esperam desse projeto, que é novidade, mas vocês que estão aqui vão ter uma como é que a Uma gente noção, fala, né? Uma talvez. noçãozinha básica. O que vocês estão esperando desse projeto que está por vir? Eu acho que, diante de tudo que a gente falou, falamos das profissões e tudo, mas temos algumas paixões a mais, digamos assim. E para mim, desse projeto, eu espero unir com essa pitada de paixão a algo que possa auxiliar outras pessoas também a se Sim. posicionarem nas suas carreiras, nos seus ambientes de trabalho. Então, de forma muito intencional, tentar contribuir também com essa formação que pode atravessar várias áreas, mas Claro. é um componente fundamental, né? Nós estamos falando aqui de uma paixão comum que é a moda. A moda, a imagem, né? O A que imagem. o capital visual, o que você mostra, né? Isso. A nossa, não tem um ditado que é assim? A primeira impressão é a que É a fica, né? Que a gente já convence Difícil as de fazer. pessoas Tem muitas vezes. pesquisa, Nath, Sim, sobre isso. e o interessante é que as pessoas, elas não vão, quando elas nos olham, elas não vão ver, elas não vão saber o que eu faço, o que eu sou, não. Elas vão me enxergar, vão ver o que eu tô vestindo, né? Como eu tô me portando, como eu me você apresento para elas, se apresenta. entendeu? Então eu tô muito contente com essa união e assim, mais interessante é que cada uma tem o seu estilo, o seu jeito, e que isso vai ajudar muitas pessoas, porque tem
pessoas de vários estilos, então, assim, cada uma vai abraçar, né, essa personalidade, esse estilo, e não só a escolher um só, mas dançar, transitar em todos esses. Então, assim, vai ser algo bem interessante. Estou bem entusiasmada com isso e estar com vocês também. É muito bom. E eu acho que construir isso nessa pluralidade, né? Assim, são olhares diferentes. A Nath tem um olhar, a Ana tem um, eu tenho outro. A gente tem possibilidade, assim, de construir realmente algo que pode, sim, auxiliar na vida das pessoas, na sua vida profissional e pessoal. Sim. Acho que falar de moda é falar também de comunicação. Sem dúvida. É e- você se olhar no espelho e se sentir bem consigo. Do autoconhecimento, Gente, eu adoro me arrumar. Eu adoro, né? Nota. A pessoa que gosta de se arrumar mesmo. E é engraçado que tava gravando um podcast com pacientes aqui. E aí teve um paciente que chegou assim: eu vim igual você, inspirada até você, com um monte de anel no dedo. E pulseira. E a gente gravando aqui a pulseira até fazia um tilintar, assim. Eu falei assim: realmente, vem bem inspirada, bem Natália. Então a gente tem a nossa marca, né? Sim. A gente se apresenta de uma maneira. Hoje eu tô de preto, é raro, por exemplo, quando as Sim. pessoas me veem de preto, É. de roupas mais neutras. Tenho uma grande amiga de infância, a Gabriela, mandou uma mensagem esses dias. Ela mora fora, na Malásia. Um beijo pra você, Gabi. Simplesmente. O que tá acontecendo? Você tá tão neutra, você tá usando muitas roupas neutras. Tá tudo bem? Porque as pessoas me veem como uma pessoa colorida. Isso. Mas é o que a Gabi falou, né? A única certeza que a gente tem é da mudança. Não é que eu vou usar só roupas coloridas, mas ser colorida é algo que me representa, de fato. Está em você. Faz parte. A Arauana, eu já vejo ela, assim, ó, mais... Minimalista. clean, minimalista, exatamente. E a Gabi eu adoro, porque ela é super criativa. Ela monta tudo, ela pega, a Gabi, ela pega o minimalismo junto com a criatividade e com a da Nath e faz assim, ó. Então, entendeu como é que é? Ela É um faz um mix. negócio, um mix maravilhoso. E eu acho incrível, É eu acho verdade. incrível. E eu até falo, né, que muita gente parte para tentar falar dessa construção de um estilo. Vamos olhar qual é seu estilo. E não é sobre olhar qual é seu estilo, é sobre escolher o que você quer. Exato. Então, Aquele assim, eu momento. acho que eu tenho também como intenção no nosso projeto ampliar repertórios. Mas é isso, sim. porque não é A, B ou C. Você pode ser diversas Escolha. coisas, né? Escolhas, igual as pessoas me veem de preto. Se assustam, eu falo, às vezes eu vou aparecer de preto. Não é tão comum, mas quase sempre eu tô colorida. E é isso, E é eu isso. se divertir. Dependente de como você está no dia. Hoje eu quero usar, eu quero ser mais romântica, hoje Exato. eu quero ser mais minimalista, hoje eu quero Exatamente. ousar mais e saber transitar em tudo isso. Com Mais interessante, segurança, né? exato, é você saber transitar nisso com a tua personalidade ali, com o teu autoconhecimento. Porque eu também acredito que moda tem muito a ver com autoconhecimento. Sem quando você dúvida. conhece, sem É aí dúvida. o Sim. ponto de partida. Exato. Né? Quando você se conhece, você vai, com o teu estilo, transitar em de várias outras formas ali, utilizar várias outras, digamos que, estilos e juntar com o teu, e vai ser algo lindo, vai ser algo único ali, porque se você se conhece, você consegue aquela coisa, bancar aquilo, né? Exato. É muito isso, engraçado. saber Outro bancar. dia me perguntaram, Natália, mas você se veste tão bem. Gente, eu já fiz curso de consultoria de moda. Eu Então, também. Gente, eu nunca fiz, eu só me conheço e uso o E que eu se gosto. veste super E o bem. que eu gosto e que eu me acho bonita. É Isso isso. aqui combina comigo, isso aqui não combina comigo. Mas é óbvio que tem a ver com autoconhecimento, Você né? se conhece. E aí tem gente que fala assim, mas você já fez consultoria de moda pra você ou você fez pra entender? Eu falei, não, eu queria entender. Entender o meu corpo, o que que eu achava ficava legal em mim, por que que eu comprava a roupa XYZ, ficou linda no modelo, mas eu colocava em mim, ficava blé. Certo. Sabe? Eu falo, mas ficou tão legal nela, por que que em Isso. mim não ficou? Então, me entender, porque hoje a gente, ainda hoje, né? Eu cresci com Contigo, Capricho, e a nossa referência era a Sandy, que era super, né? Então, a gente queria o que o outro tinha, o que o outro vestia. E hoje eu acho que esse autoconhecimento, que a Arauana colocou muito bem, isso é muito importante para a gente se conhecer e se sentir bem ao se vestir. Né? Olhar para o espelho e estar em paz com ele. Independente da sua forma física, apesar da gente ter muita cultura da beleza aí, Sim. né? Ditatorial, mas independente disso, estar bem Exato. com você. E essa primeira impressão, né, Nath, que você falou, é tão importante. Eu não vou lembrar a referência, né? Tô aqui tentando para a professora, né? É quase. Calma. A Muita gente quer coisa. sempre ir com a referência. Esse HD aí tá muito cheio, por favor. entendi. Eu não me lembro, mas a pesquisa mostra o seguinte: pegaram algumas pessoas e falaram sobre
pediram para as pessoas dizer sobre a orientação sexual dessas pessoas batendo o olho. Essa é hétero, essa é homo, tal, tal, tal. E elas foram falando. Depois veio uma pessoa e falou, não, essa é hétero, essa é homo, tal. Falou para, né, desmistificando aquilo ali que eles tinham visto e também falando o que realmente era. Posteriormente, pedir às pessoas para dizer da orientação sexual daquelas pessoas novamente. Elas disseram a primeira, né? A maioria É da não primeira é impressão. da primeira impressão. Bateu o olho, né? É aquilo. E já tem isso estereotipado, claro, né? Mas nem com a informação isso mudou. Então, assim, a primeira impressão é algo que é estudado mesmo. E ela é muito difícil de ser desfeita. É verdade. Você concordo. pode sim, né? Vamos voltar lá na máxima, né? Como diz minha mãe, oportunidade na vida você não perde. É. Vai perder uma oportunidade sim, É. por conta da sua primeira impressão. É Então, verdade. isso é um fato. Pode ser que um paciente... Eu me lembro, a primeira clínica que eu fui trabalhar. E aí, eu tenho também um segredo da minha história, né? Um segredo, aspas, né? Segredo que eu ainda não falei, acho Conte que pra para nós, vocês eu já por devo ter favor. falado, muitos alunos meus sabem. A minha mãe é costureira. Sim. Então, eu olho revista de moda, assim, né? Desde que eu me entendo por gente, eu tô gente, né? vendo revista de moda. E essa questão, assim, de ampliar o repertório, ela é muito importante. E aí, quando eu fui trabalhar, eu lembro que eu falei assim, lá precisava usar branco, ainda tinha muito isso. Nossa, Falei, faz gente. uns conjuntos pra mim, e aí eu fui pedindo, né? O jeito que eu queria, ela montou esses conjuntos, eu colocava os acessórios Sim. e eu ia. E realmente, eu estava num outro nível de arrumação comparado com as colegas que à época estavam comigo. Eu me lembro Sim. direitinho de uma paciente que chegou na recepção, eu estava por trás, ela não viu. Assim, tinha uma sala atrás da recepção, ela falou, eu quero fazer a fisioterapia com a fisioterapeuta arrumadinha. Olha só. Olha, gente, tá Eu me vendo? lembro que foi um feedback, assim, que eu falei, Você olha... nem imaginava, né? Não. A partir dali, eu falei, bom, isso é mais importante do que eu Conhecimento, as imagino. pessoas. É um fato. É o primeiro impacto, porque a Total, pessoa ela não vai olhar quantos É. cursos você Não vai fez, saber, quantos não vai saber. diplomas que você. Nem seu nome ela vai saber quando você É o chega. visual mesmo. Ela vai ver você entrando. E ainda que portando. saiba, ela Tá usando. vai colocar em xeque quando ela te Aham. encontrar, Sim. Sim, né? E assim, quem cuida do outro, pressupõe-se que você se cuide cuida também. de si. E o comportamento de arrumação, isso tem até um termo, né? Que são comportamentos groomings. Ele realmente é importante na primeira impressão. Eu vi um artigo sobre dosimetria de pena, que a aparência do réu tem a ver com isso. Chocada. Olha isso. Eu também fiquei interessante. chocada quando eu Não li. sabia. E eu, assim, hoje eu falo, gente, realmente, não há dúvidas do quanto cuidar da imagem é importante. Se isso parecia que era um assunto fútil, deixa isso de lado Desmistifica e. na hora. E cuide disso também, porque é importante. E eu acho interessante a linha que você falou, Nath. Não há um interesse, e nosso projeto jamais chegaria num ponto desse, de tentar enquadrar Não. estilos, né? Ou arrumação, porque isso para mim já é o que tem produzido várias imposição, né? doenças, né? Tem produzido Imposição. doenças, né? As redes sociais fazem muito isso. Exato. E Você tem tem como. que ser. Dessa Exato. forma. Você não tem nada. Você tem que se conhecer e fazer o que você Exato. acha que é melhor Transitar pra onde você quer você. transitar da forma que Porque você quer senão transitar. nunca teria lugar para uma mulher na terceira idade, por exemplo. Exato. Exatamente. E tem mulheres interessantíssimas, que inclusive são referência para mim, né? Que na terceira idade tem ali seu próprio estilo e que vão construindo. E isso é para a vida toda e muda o tempo inteiro. Por isso que eu não gosto de... Também fiz consultoria de imagem, mas eu não gosto do lookbook final. Porque o lookbook só se for para mudar, para ter uma referência para mudar. Sim. Mas a implementação da identidade visual é da ordem do inacabado. Exato. Né? É uma construção para todo sempre. Sempre. Eu Não tem conheci como. uma pessoa, Nath, que ela, assim, para ficar mais prática Sim. a vida dela, ela optou que o guarda-roupa dela fosse inteiro branco. Chocada. Ela falou, eu não tenho tempo de ficar procurando, eu não tenho tempo de fazer combinações, eu prefiro ter um monte de acessórios e eu quero meu guarda-roupa todo branco. Olha que caminho que ela tomou. Olha. E que bacana, Ok. porque é assim que ela se organiza, é assim que ela se enxerga, ela consegue gosta. se ver Uhum. elegante, posicionada, e ela decidiu colocar tudo branco.
Ou seja, né, pode ser de tantas maneiras, né? Eu pode. lembro daquela parte da matemática lá, das probabilidades, gente. Calcular as probabilidades são infinitas, infinitas. E que bom, né? Em breve vocês vão ter aí É isso todo aí. esse projeto em mãos, né? Saberão o pra- que vai acontecer. Exato. A gente conta pra vocês Sim. mais na frente, mas eu tô muito animada. É. Muito animada mesmo. Tô feliz com, eu falo, né? As coisas vão se encaminhando, como a Arauana colocou muito. E fomos guiadas, né? Para estarmos Não tenho juntas. dúvida disso. É. Para Nenhuma, estarmos juntas. Nenhuma. E a gente poder agregar na vida de outras pessoas. E é tão bom. A gente fica muito, Verdade. muito grata, né? Sim. Por isso, em breve tem projeto novo aí para vocês. Aguardem, gente. Então, Muito queria animada. agradecer mais uma vez a presença de vocês. Foi um prazer estar aqui falando sobre a fisioterapia, sobre esse projeto. O pessoal de casa conheça essas novas especialidades, né, da fisioterapia, que é uma profissão tão linda. Sim. E tem muitas outras especialidades, gente. Verdade. Cardiorrespiratório, ortopedia. Inclusive, hoje eu faço esse compromisso de eu trazer as outras especialidades para cá, Que para o bom. DermaFisiocast, para quem tem interesse na fisioterapia conhecer, porque cada um com a sua paixão, fazendo diferença aí na vida dos pacientes, né? E são referências para mim. Nós temos tantos colegas, a Nayara na área de respiratória, a Tereza na área da neuro, a Thaís na área da saúde pélvica. Então, assim, a fisioterapia é muito incrível. E que a gente continue somando, né? Com Umas com as certeza. outras, Com certeza. com vocês que estão aí em casa, para quem é Sim. paciente está conhecendo um Verdade. pouco mais, né? Também, É. sejam todos bem-vindos a conhecer um pouco mais da Físio. Então, mais uma vez, obrigada. Nath. Obrigada mesmo. Foi um Obrigada. prazer Foi um ter prazer. vocês aqui. Todo Prazer meu. foi nosso. Com certeza. Nossa, de Estou estarmos aqui muito juntos. feliz. Em Muito bom. breve, esse novo projeto para vocês. Obrigada pela atenção e a gente se vê na próxima. É isso aí. Beijo. Beijo. Tchau, Tchau, tchau.